para mudar só com consenso. E aqui está o grande e grave equívoco de quem tentou mexer com ela sem compreender este ditado do Constituinte de 88. Portanto, para sair deste impasse, o que é que eu proponho para a discussão? Primeiro, o presidente da República tem que correr o risco de moderar dramaticamente na campanha eleitoral a promessa. Então, qualquer semelhança com a crise que a presidenta Dilma está passando não é mera coincidência. É preciso, claro, política é uma arte e hoje em dia o marketing praticamente substituiu a política como linguagem, como mérito, como formação de opinião, como liderança, se preferirem esse termo, pela marketagem curto-prazista que compreende ali muito demagogicamente, na acepção mesma da palavra, o que é que a população gostaria de ouvir e bota essas palavras na boca do candidato. Isto, então, é a primeira grande questão que gera o impasse. O presidente, para não cair de novo nesta crise, 2 impeachments em 24 anos, não é pouca coisa. Sem se falar na tentativa do PT e do Lula de fazer o impeachment do Fernando Henrique Cardoso, que seriam 3 impeachments em 3 governos. Então, tem uma coisa absolutamente errada, e ela começa, na minha opinião, assim, com muita vivência, eu não sou um teórico, neste primeiro passo. Moderar, correr o risco de perder a eleição, não precisa ser bobo, não precisa ser ingênuo, não vai chegar na campanha e dizer, segura as pontas, meu irmão, que o cinto vai apertar, a pomba vai voar e tal. Não é disso que eu estou falando. Mas é possível perfeitamente, no Brasil, você refrasear um conjunto de relações simbólicas, e isto é essencial para construir aquilo que eu vou propor como final. A mediação também tem que ser diminuída a 2, no máximo 3, olhe lá, 4 temas e mais nenhum, em que o presidente da República, no presidencialismo brasileira, vai fazer um esforço de compreensão do qual é a mecânica parlamentarista, dado que esta solução não será mais útil para o país, porque o povo votou contra, e acredito que não há como emendar a Constituição para trazer este assunto de volta, porque é cláusula pétrea, a meu juízo, dado que derivou de um plebiscito. Então, como funciona a mecânica do parlamentarismo? O parlamentarismo aprendeu esta distinção entre chefia de Estado, que é o portador, o fiador das questões estratégicas do país, e que é o fiador da continuidade, da institucionalidade. No caso do brasileiro, é preciso remontar a questão da democracia, que é um valor que nós estamos perdendo, pelo menos como protocolo. Neste momento, o Brasil está perdendo a condição democrática, para além dos formalismos legalistas, protocolares, nós estamos perdendo a condição da prevalência da soberania popular na condução dos nossos destinos. Isso é claro para mim, né? Não que eu goste do governo, acho o governo absolutamente mau, enfim, falha em todas as questões, e basicamente a ancestralidade é uma mentira de marketing que virou uma prática completamente odienta para o conjunto da sociedade que acreditou, mesmo nós outros que votamos nessa quadra. Então, escolher a chefia de Estado e a chefia de governo, separando. Esse conjunto de reformas, vamos supor, na minha opinião, a reforma tributária, ou diria mais lato sensu, a reforma fiscal, que tem a ver com esse aspecto previdenciário do assunto, tem a ver com a política de manejo da dívida pública do país. Quero pontuar aqui que eu sou uma pessoa que já fui governador, já fui prefeito de uma capital, já fui ministro da Fazenda. Não tem um dia sequer de déficit na minha história, nem um dia sequer de déficit primário na minha longa história já de administrador público, e muito menos de ruptura de contrato. Mas, hoje, no Brasil, é preciso colocar com muita clareza a questão do manejo da dívida dentro das interdições dos contratos, dentro das interdições da legalidade, mas é preciso compreender o galope da dívida como proporção do PIB, senão a iminência do próximo ciclo de crise será uma crise bancária no país. Penso assim comovidamente, se não desarmarmos essa bomba. Como fazer? Como eu vou propor aqui, que a minha tarefa hoje não é de especular sobre a economia, mas sobre a política como solução. Este presidente, chefe de Estado, então, deveria, primeiro, moderar na promessa, se eleger com muita força popular. Não estou falando de autoritarismo, estou falando de muita legitimidade, muita força popular. Se possível, e essa força vai se construindo, na iminência do processo,
bancar o risco de propor, com alguma máxima explicitude possível, a antecipação dos conflitos que virão do movimento seguinte, que é propor a reforma. Mas aí o presidente-chefe de Estado tem que abandonar completamente as suas convicções pessoais e se colocar nos temas tributário e fiscal, reforma política, o fiscal quer ver previdência também. E, enfim, eu me concentraria basicamente nessas duas questões, a fiscal lato sensu e a política, e o presidente, então, marcará para os 6 primeiros meses do seu mandato a conclusão de um debate e se retirará do mérito dos assuntos, pondo-se na posição de mobilizador das inteligências internacionais, o direito internacional comparado, das inteligências nacionais dos diversos ângulos e valores ideológicos, estressar o debate, mobilizar a população, informar, fazer a comunicação do processo, mediar os conflitos e marcar data para resolver. E a solução há de ser de duas naturezas. Obtido o que é improvável, um consenso forte nesta dinâmica das inteligências, propor pela estrutura representativa estrito sensu a reforma. Se não, e eu acredito que teremos que ir a isso, se persistir o dissenso, levar as propostas polarizadas, qualificadas no debate, para uma ampla decisão de referendo e ou plebiscito, conforme seja o caso. Ou seja, aqui está, isso tudo já está vigente na Constituição brasileira como remédio. Se o Chaves abusou da mobilização dos plebiscitos e referendos para fins de coisas menores, a elite brasileira hoje chama plebiscitos e referendos de chavismo. É preciso lembrá-la que eu corria talvez do ano de 1983, fui convidado por esse programa de propaganda dos Estados Unidos a visitar a América aqui, eu poderia indicar os assuntos e coisas que me interessavam. Eu já naquela data tinha uma formação de professor de direito tributário, fui assistir um plebiscito que propõe um aumento de 76% no IPTU de São Francisco, na Califórnia. E eu cheguei com a cabeça de brasileiro e disse assim, vai ser 99, pessoas votaram num plebiscito, um aumento de 72%, porque havia uma lógica em que o imposto predial e territorial urbano aqui é vinculado ao financiamento da escola, e aquela discussão foi feita, a orçamentação da escola que se desejava para reformá-la custaria novidade, e a população lucidamente esclarecida votou, o que pareceria impossível na lógica populista dos nossos países, especialmente do nosso país. Estou dando exemplos, e ainda assim, este conflito não seria muito simples de ser resolvido. E eu tenho matutado o que fazer em relação a este último ponto que inviabiliza e paralisa a nossa estratégia de reforma, de modernização das institucionalidades brasileiras. E eu tenho para mim que é o medo da mudança. Vou tomar o exemplo da reforma da Previdência. Se é verdade que a Previdência Social brasileira está desequilibrada no seu financiamento, e é verdade, mas já esse dado é contestado no Brasil. Mas, mesmo respeitando a contestação, se nós montamos um regime previdenciário, quem está com tempo para me avisar? Falta 5, os 30? Já? Que pena. Eu me apaixonei pelo auditório. Mas vou citar um exemplo prático. Se eu tenho um desequilíbrio na conta da Previdência, basicamente, sem querer reduzir o que não é, se não complexo, eu preciso tratar de aumentar a receita e diminuir a despesa, ou um pouco dos dois. Ou seja, eu preciso ferir interesses atuais, organizados, ativos, informados, em favor de um difuso interesse a futuro das nossas crianças e da sanidade fiscal do país. Nem no Brasil, nem na Suécia, não vamos nos martirizar, assim posta essa questão não passa no parlamento sueco. Aliás, outra não é a razão ancestral da crise europeia. A Europa tem uma agonia fiscal absolutamente grave e o desmonte do welfare state lá não será simples, não será tolerado, e isto está explicando os impasses terríveis que a Europa está vivenciando, sem institucionalidade nem mecanismo de coordenação mais, dada a prostração ideológica do mito neoliberal. Então, a ideia minha é que nesses temas todos, por exemplo, na reforma política, se o cidadão é deputado federal e se elegeu com a institucionalidade em vigor, eu vou repetir, por que eu vou exigir dele, ou por que eu vou ser ingênuo de pedir dele que ele mude a institucionalidade que lhe deu origem ao mandato? De novo, não é humano isso. Não adianta a gente ser déspota, esclarecido e
falar mal, mas o primeiro instinto humano é o da sobrevivência. Então, o cidadão é deputado porque existe uma relação de dinheiro com política posta, existe uma relação de corporações com política posta, existe uma relação de mistificação impune posta, porque em algumas sociedades já se experimenta o recall. Mentiu, eu posso desconstituir o mandato pela mera prática da mentira. Mas não temos o recall no Brasil, que estão querendo fazer com a Dilma. Um recall, na verdade, um golpe de Estado, na minha opinião, ainda que cumprindo paraguaiamente, com todo respeito à grande nação paraguaia. Eu estou falando só do caso Lugo. Não, eu respeito a nação paraguaia, mas o caso Lugo foi igual. Como o Carlos Andrés Pérez na Venezuela, foi muito parecido também. Você usar os protocolos e massificar a propaganda em cima de governos impopulares e desconstituí-los. No caso brasileiro, o grande pulso moralista sendo manipulado pela fina flor da canalha brasileira, liderada pelo presidente da Câmara, que é um gangster. Um gangster, assim, não é calúnio que eu estou fazendo aqui, não. É um gangster mesmo que está pilotando um golpe de Estado. Ele é processado, ele responde, ele é réu do Supremo Tribunal Federal por corrupção, desvio de dinheiro e lavagem de dinheiro, contas ilícitas na Suíça. E a Justiça só achou protocolarmente a ponta do iceberg. Eu que conheço o cidadão, sei como é que constituiu. Eu fui colega dele, já chamei de ladrão lá atrás, a menos de 5 metros dele. Na questão da reforma política, na questão da Previdência, é preciso privilegiar a transição com grande relevo. E aqui está a minha proposta para discutirmos como sairmos da paralisia conservadora que hoje impede o Brasil de se reinstitucionalizar em bases modernas dentro do caminho democrático, evitando o apelo autoritário e as rupturas despóticas que vivenciamos ao longo da maior parte da nossa história. É propor uma reforma cujo tempo de vigência seja posto para 10 anos na frente, se for o caso. E este presidente terá sensibilidade, ainda naquela tarefa de chefe de Estado, terá sensibilidade de achar o tempo máximo para que essa reforma entre em vigor. Por exemplo, a reforma política, a gente começa a discutir dizendo, isso aqui vai ser a idealização, temos que achar uma equação para resolver essa relação entre dinheiro e política, que também se liberte da moral católica, da moral neopentecostal, que são respeitabilíssimas sobre muitos ângulos, mas quando trata da política é um desastre absoluto. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, de moral luterana, o candidato, os pré-candidatos, o Bernie Sanders, coloca a sua forma de financiar, a sua relação do dinheiro com a sua campanha, como um dado a mais do seu apelo pela preferência das pessoas. Eu já recebi X milhões de dólares e só recebo de contribuintes individuais. A Hillary Clinton é viável porque já recebeu X milhões de dólares. No Brasil, a gente faz de conta que dinheiro não existe. E ao fazer de conta que dinheiro não existe, para não parecer que é um camelo querendo passar no fundo de uma agulha, lembra do ditado bíblico, Haddad? Né? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ganhar o reino dos céus. Então, a gente, para não querer ser apanhado em flagrante, querendo passar um camelo no fundo da agulha, faz todo mundo de conta que não tem problema de dinheiro na política. É preciso resolver isto e botar para vigorar em 4 eleições no futuro. Os atuais representantes vão pensar, passa, se o presidente tem força na rua, que é adequado ao que não se pode abrir, introduzir a dinâmica com um grande, generoso e esclarecedor debate, eliminar o medo da mudança, adiando a vigência, é preciso afirmar claramente que você, assim como as variáveis macroeconômicas, você precifica os efeitos disso ex ante. Eu tenho para mim que a solução, a chave para, vamos dizer, desatar o conservador da nossa institucionalidade está aí. A Previdência, então, nem se fala. Eu proponho um regime de capitalização público, mas sob gestão manualizada e com padrões de eficiência e padrões de, enfim, etc., que não é o momento aqui, que transite do atual sistema de repartição e propõe uma transição num corte que você vai negociar. Tem 40 anos, está preocupado com Previdência? Não está ainda. Então é aqui o corte, ou 42, ou 43, ou 45, ou 47, idealmente, né, quanto mais perto para que a transição seja menor, melhor. Isto também, creio, desarmaria a bomba do conservadorismo, criptoconservadorismo, em relação a mudanças. Daí adiante, concluo, o chefe de Estado, marcando para 6 meses o debate para isto e encerrando este debate, ganhando ou não, ele irá para a história como modernizador, para quem é antimonarquista e republicano, o Cromwell brasileiro, ou enfim, eu falei Cromwell, né?
Eu ando pensando muito no Cromwell e no Churchill, ultimamente, vendo as coisas do Brasil. Com muita cautela, porque eu conheço que o Brasil está muito longe do United Kingdom, mas ando pensando nessas duas personalidades.